Bom, meu nome é Mariana Marjadas e eu estou aqui para falar um pouco de lógica de programação. Então vamos ver alguns conceitos básicos sobre isso. O que vem a ser um algoritmo? Algoritmo é uma sequência finita de instruções que, para se resolver um problema ou executar uma tarefa, ou seja, é uma receita que irá mostrar o passo a passo dos procedimentos necessários para a resolução de um problema. No dia a dia, a gente faz vários algoritmos, tipo lavar a louça, lavar a roupa. É o passo a passo de como lavar a roupa, no caso. Aqui a gente vai dar um exemplo depois. Vamos voltar aqui. Dessa forma, passa-se despercebido o algoritmo presente nessas atividades corriqueiras que eu acabei de falar, pois elas dispensam instruções necessárias para fazê-las. No dia a dia, né? Vamos dar um exemplo de como trocar uma lâmpada. Verifica se o interruptor está desligado. Procura uma lâmpada nova. Pegue uma escada. Leve a escada até o local. Posicione a escada. Sobe os degraus. Para na altura apropriada. Retire a lâmpada queimada. Coloque a lâmpada nova. Desça da escada. Acione o interruptor. Se a lâmpada não acender, então retire a lâmpada queimada, coloque outra lâmpada nova. Se não, a tarefa termina. Jogue a lâmpada queimada no lixo, guarde a escada e fim. Tá vendo? É uma sequência finita, porque tem um final. Uma hora uma lâmpada não vai estar queimada, né? É por isso que a gente fala que é uma sequência finita de passos para resolver um problema. O que é automação? A automação consiste na utilização de uma máquina para executar toda ou parte do algoritmo de forma automática. Isso faz com que seja mais rápido a execução do problema. A forma de solucionar o problema também pode ser mais rápida e mais eficiente, às vezes, porque a máquina ela ajuda nesse processo, né? Agora a gente vai falar de linguagem de programação. A linguagem de programação é um conjunto de sentenças que obedecem a uma gramática formal. E estas sentenças representam programas para serem executados no computador. Exemplo dessas linguagens temos o C, C++, PHP, Java, JavaScript, C#, Delphi e tem algumas outras, né? E essas linguagens, elas possuem níveis, como nós vemos aqui, ó. Quanto mais próximo aqui do alto, uma linguagem, ela se aproxima da nossa linguagem natural de falar. E quanto mais baixo, aqui no gráfico, nós temos uma linguagem mais próxima da máquina, que é a linguagem binária, né? De 0 e 1. Então, tem benefícios e malefícios de usar cada tipo de linguagem, né? Como nós vamos ver aqui, quanto maior o nível da linguagem, mais próximo ela está da gente, nós, ser humano, de pensar, né? É mais fácil para a gente falar com uma máquina com a nossa língua, ao invés de programar uma linguagem PHP, C#, alguma coisa assim, né? Delphi. E quanto maior nível, nós temos maior abstração e maior produtividade, igual eu falei. Quanto mais baixo nível, maior vai ser o acesso aos recursos básicos da máquina e será maior a performance dela. Na linguagem, nós temos 3 tipos de erros, bem comuns, né? O primeiro, nós iremos falar, é o erro léxico. O erro léxico consiste no erro ortográfico. É um erro de palavra isolada. Os programas, quando nós vamos programar, no PHP, por exemplo, o Eclipse que a gente usa, ele mostra lá. É bem simples o erro ortográfico, eu acho que é mais fácil de se perceber. E
olhando aqui no exemplo, a cachorro é bonito. Aqui tem dois tipos de erro, né? Primeiro, o lex, que é escrito errado, semântico aqui, ó, porque não é a cachorro, né? É o cachorro. E tem o erro sintático, que é isso que eu acabei de falar. O cachorro é bonito, não a cachorro. Ele diz respeito à gramática e alguma regra gramatical quebrada. Em português nós estamos acostumados a ver esse tipo de erro, né? E por final nós temos o erro semântico, que consiste no erro do significado, que é quando uma expressão ela não expressa o que deveria expressar. Você escreve uma coisa e pensa, e dá tipo uma ambiguidade, não é aquilo que você queria. No caso dos algoritmos, é quando o resultado é errado ou faz algo diferente do que você queria. Essa ambiguidade eu acho que é legal fazer uma referência a ela. Vamos dar um exemplo disso? Média de dois números. Se a gente pôr a média x mais y dividido por 2, não vai dar, porque mais pra frente nós veremos isso. A precedência do mais, ela vem depois da precedência da divisão. Então, quando a gente for aqui, a máquina vai dividir primeiro para depois somar. Então, para a gente resolver esse problema, é só pôr um parêntese, que ele quebra a precedência. Bem legal isso, né? Bem simples também de ser resolvido. Voltamos aos conceitos básicos para a gente aprender uma lógica de programação, é o código-fonte. O código-fonte, ele na verdade, ele é escrito na linguagem de programação. A gente usa em todos os tipos, tanto para web, tanto para fazer um software, alguma coisa assim. Código objeto é o código que passou pelo processo de verificação léxica e sintática, ficando já estruturado e pronto para ser convertido a um código executável. Compilador é o programa que realiza a tradução do código-fonte para o código-objeto. E o interpretador é o programa similar ao compilador, porém, ele vai lendo o código-fonte gerando as instruções executáveis gradualmente. O interpretador, ao contrário do compilador, não gera um arquivo extra, como todo código executável. Operadores aritméticos. Muitas vezes, ao desenvolvermos algoritmos, é comum utilizarmos expressões matemáticas para resolver cálculos, né? Então aqui está alguns deles: multiplicação, divisão, adição, subtração, e esse aqui que é um módulo que pode ser diferente, a gente não vê na escola. Mas é bem simples também o módulo. O módulo consiste em pegar um número e dividir pelo outro. E o resultado o resto desse é o módulo. Vamos ver um exemplo aqui embaixo. Aqui embaixo tem exemplos, né? Então, de acordo com a precedência, a gente começa por aqui, ó. 10, módulo de 10 dividido por 4, né? Então, se a gente pegar o 10 e dividir ele por 4, o resto é 2. Então, o módulo de 10 por 4 é 2. E o segundo passo, que é o 3 menos o resultado desse, que vai ser 2, né? E 3 menos 2 é 1. Legal, né? Então, voltamos aqui rapidão para a gente ver a precedência dos operadores. É o seguinte, mais ou menos tem a mesma precedência. A multiplicação, a divisão e o módulo têm a mesma precedência. A adição e a subtração têm precedência menor do que a multiplicação, a divisão e a modularização. Um exemplo a gente já deu, vamos fazer um segundo exemplo. Esse aqui é só para a gente mostrar que o parêntese, ele quebra a precedência. A gente fez 2 mais 5, que é 7, 7 vezes 8, 40.
resposta deu 40. Na lógica de programação, a gente também tem alguns operadores, que podem ser iguais, coincidentemente, com a matemática ou não. O símbolo de maior, o símbolo de menor, maior igual, menor igual, o igual e o diferente. Dependendo da linguagem que você for usar, esses símbolos variam, mas a essência é a mesma. E o resultado da avaliação de uma expressão comparativa é o valor verdade, que é o falso ou verdadeiro. E para explicar o comportamento de um operador lógico, utilizamos a tabela verdade, que nós usamos aqui embaixo. Tabela OU e a tabela E. O OU é um ou o outro, né? É um pouquinho diferente do que a gente está acostumado no cotidiano, mas bem simples. A tabela verdade consiste em pegar o A, o B, no caso se for OU, vai ser A ou B, e na tabela E, que é a tabela AND, é A, B, A e B. O símbolo do E é esse símbolo e o símbolo do O é esse símbolo. Pode ver que a gente pega dois F's e dois V, um F, um V, um F, um V, e que deu F e 3V. Vamos ver por que deu isso. Se A for falso e B for falso, A ou B é falso. Se A for verdade ou B for verdade, A ou B vai ser verdade. Vamos dar um exemplo simples aqui. Se chover e relampejar, eu não saio. Então, somente quando chover e relampejar ao mesmo tempo, então é só uma possibilidade. Então seria esse caso aqui, ó. Se chover e relampejar, eu não saio. Se chover for verdade e relampejar for verdade, eu não saio. Verdade. Se chover ou relampejar, eu não saio. Então, somente quando chover, somente quando relampejar ou quando chover e relampejar ao mesmo tempo, então há três possibilidades. Então, vamos por aqui, ó. Se chover, eu não saio. Se relampejar, eu não saio. Se chover e relampejar, eu não saio. São três possibilidades. Isso aqui a gente entra na do OU, né? Simples, bem simples. Seguindo em frente, vamos falar um pouco de fluxograma. O que vem a ser o fluxograma? Ele é uma representação esquemática de um processo, muitas vezes por meio de gráficos, ou ilustram de formas descomplicadas a transição de informações entre elementos que o compõem. Ele é uma forma padronizada e eficaz de representar espaços lógicos de um algoritmo. Com os fluxogramas, podemos definir uma sequência de símbolos com significado bem definidos, facilmente a visualização de espaços e procedimentos. Um exemplo de fluxograma seria esse aqui. Aquele exemplo que a gente deu de trocar a lâmpada. A lâmpada funciona? A lâmpada não funciona. Então vamos para o passo seguinte. A lâmpada estava plugada? Se não, plugar a lâmpada, que é acendê-la. Se sim, o bulbo queimou, que é a lâmpada. Se sim, trocar a lâmpada. Se não, comprar uma nova lâmpada. Simples, né? Para quem quiser aprofundar mais, nós temos um site de referência, que é o Tecmundo, o DevMedia, Introdução à Lógica de Programação, e esse site aqui da professora Flávia Pereira. Um trabalho, uma apostila sobre algoritmos. Por mais é só. Muito obrigada e até a próxima.